Muito bom dia. Tem sido um tempo já tão bom, tão maravilhoso na presença do Senhor. E agora vamos meditar mais profundamente na Sua Palavra. Já o temos feito até aqui, mas vamos meditar, mergulhar na Sua Palavra para ouvirmos a Sua voz e só a Sua voz e aquilo que Ele quer falar às nossas vidas. Eu bem sei que hoje é um dia também especial, não é? Dia de Natal, tal como ontem, que juntamos as nossas famílias, hoje também é um dia que se juntam as famílias, juntam-se os amigos, aqueles que amamos, e por isso bem sei também que é um dia ainda com muita azáfama, ainda muita coisa para preparar, ainda coisas para cozinhar, fornos para fazer os assados, para ligar, por isso não se preocupem, está tudo controlado. O Samuel foi sábio, ele falou comigo para vir aqui expor a palavra, que é para irmos todos cedo para casa. Estou a brincar. Não me levem a mal, estou a brincar. Mas sim, é um dia que é normal, não é? Nós estarmos com aqueles que amamos, queremos celebrar também junto com aqueles que são a nossa família, mas mais importante, e por isso é que é tão bom nós num dia como este podermos estar juntos, estarmos na presença do Senhor, buscarmos o Senhor, buscarmos a sua voz, e este é como se fosse o banquete principal que nós estamos a ter. Este é o banquete que nos alimenta, que alimenta a nossa alma e do qual nós não temos fome a seguir. A seguir nós vamos comer, passado um bocadinho temos fome, já estamos a petiscar outra vez, mas este é o que realmente sacia a nossa alma. E que o Senhor realmente fale connosco esta manhã. Hoje nós temos também as nossas crianças connosco, não temos escola dominical, vamos ter o culto todos juntos. E eu quero aproveitar porque nós hoje vamos continuar aquilo que estivemos a falar na nossa atividade especial de Natal que nós tivemos aqui na quinta e na sexta-feira. Nós hoje íamos finalizar o nosso sprint de Natal e por isso ainda bem que estão aqui, porque eu também quero me socorrer da vossa ajuda para me poderem recordar e nós podermos falar a todos aquilo que estivemos a falar naqueles 2 dias e para podermos continuar a meditar nisso. Nós tivemos então o nosso sprint de Natal na quinta e na sexta-feira e logo assim, logo no início, tiveram um desafio pela frente. Um desafio em que eles tinham 1 minuto para dizerem tudo aquilo que lhes vinha à cabeça quando nós lhes disséssemos determinada palavra. Muita coisa foi dita. Nós sabemos que era um desafio muito estressante para eles. Mas, eu para não me enganar, eu trouxe aqui a cábula, que é para não dizerem que eu sou aldrabão, ok? Eu trouxe a cábula original do desafio que nós tivemos a fazer. Ainda está aqui a letra da Júnia. Algumas coisas eu não sei se vou conseguir perceber muito bem, mas para não dizerem que eu estou a enganar, com tudo aquilo que foi dito, o objetivo era nós vermos se conseguiam dizer a maior quantidade de palavras certas, juntos, em equipa, ok? E a palavra que nós lançamos foi Natal. E queríamos saber o que é que lhes vinha à cabeça quando eles pensavam em Natal. E aquilo que nós ouvimos foi... Estão prontos? Depois vejam se eu estou a enganar-vos, ok? Árvore, prendas, manjedoura, neve, estrelas, luzes, bolas, felicidade, família, doces, sininhos, bengalas, decoração, gengibre, estrelas, LEDs, laço, estrela, Jesus, manjedoura. O objetivo era nós termos o maior número de palavras certas. Lembram-se acerca do que era o Natal. Nós depois estivemos a falar todos juntos, nós chegamos à conclusão que não correu assim muito bem, certo? Mas deixem-me sair em defesa deles. Não nos enganemos, porque se tivesse sido connosco, se calhar o resultado não teria sido muito diferente, ok? Se calhar não teria sido muito diferente. Eu tenho a certeza absoluta que se nós tivéssemos estado a falar com tempo, se eles tivessem tempo para pensar, se tivessem escrito, se estivéssemos a conversar, eles sabem perfeitamente aquilo que é o Natal, o que é que significa o Natal, qual é a história do Natal. Não é? Mas isto reflete o quê? Reflete realmente como nós somos bombardeados no nosso dia-a-dia, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, que enche as nossas cabeças e que, no fundo, acaba por sobrar nada ou quase nada daquilo que realmente é
o mais importante. E é curioso nós pensarmos que em Belém, quando o Senhor Jesus nasceu, não houve lugar para ele. Mas nos dias de hoje também parece haver pouco tempo e lugar para o Senhor Jesus Cristo também. Mas então nós começamos o nosso sprint de Natal. Nós fomos à fonte, nós fomos à palavra. Lembram-se? E é agora que eu preciso da vossa ajuda. Eu quero que vocês me ajudem a lembrar, ok? Então, ainda em equipa, nós lançamos-lhes aqui algumas passagens para eles irem pesquisar e eles irem descobrir então realmente de que é que se tratava o Natal, irem relembrar, ok? O que é que eles encontravam nessa passagem. E a primeira passagem que nós lançamos foi Mateus, capítulo 1, que nós também já lemos aqui. E lá descobriram que personagens. Quem é que me ajuda? Que personagens é que nós descobrimos? Ora, digam lá. Maria, José e Jesus, tal como nós lemos esta manhã também. E o que é que nós aprendemos com Maria e com José? Que nós devemos ser... Diz já. Que nós devemos ser obedientes. Que nós devemos obedecer em tudo. Cá está, Maria e José. Que nós devemos ser obedientes, que nós devemos obedecer em tudo ao Senhor, em todas as coisas, mesmo nas situações que nos parecem tão difíceis e que nós não entendemos. Depois de seguida, nós continuamos o nosso sprint. Nós fomos até Lucas 2. Até Lucas 2. Nós também falamos sobre isso na sexta-feira, com o Timóteo. Fomos a Lucas 2 e lá o que é que nós descobrimos? Quando fomos a Lucas 2, que personagens? Abi. Os pastores. E os pastores com os... Com os anjos. Muito bem, os pastores com os anjos. E o que é que nós aprendemos com eles? Qual é que deve ser a nossa atitude? A mesma que os pastores tiveram. Nós devemos parar e adorar. Parar e adorar, que foi aquilo que os pastores fizeram. Eles foram apressadamente, foram a correr, ver onde o Senhor Jesus tinha nascido e foram-lhe dar toda a adoração. E, continuando o sprint, em terceiro lugar, nós voltamos a Mateus, mas aí ao capítulo 2. E lá nós descobrimos quem? Cuca. Os sábios. Muito bem, encontramos os sábios que vinham do Oriente, fizeram aquela longa viagem também para irem ter com Jesus. Vieram carregados de prendas. O objetivo deles era fazer o amigo secreto, trocarem prendas entre eles. Era isso? Era isso? Então o objetivo era quê? Dar as prendas a quem? A Jesus. O objetivo era darem ao Senhor Jesus. E aquilo que nós aprendemos com eles é esta atitude de darmos ao Senhor. E aqui deixem-me fazer um parênteses, porque foi algo tão bonito e maravilhoso, porque eles foram desafiados depois, na sexta-feira, a colocarem em prática tudo isto que foram aprendendo. E então foram desafiados a tirarem tempo e a poderem dar de si ao Senhor e a prepararem algo para Ele. E na sexta-feira nós fizemos uma celebração entre nós para o Senhor. E então eles realmente fizeram isso. Eles trouxeram de si para dar ao Senhor, quer fosse ler a sua palavra, quer fosse dizer algum versículo, fazer oração, cantar uma música, dizer um poema, várias coisas que eles fizeram. E realmente foi ali um momento tão bonito, tão precioso, de que o Senhor se agradou grandemente de vocês, meninos. Grandemente. Fechando parênteses, continuando, e última coisa. E esta aqui, eu não sei se vocês se lembram, provavelmente não, que aqui falamos um bocadinho já depressa. Nós depois fomos até Marcos, capítulo 1. Fomos até Marcos, capítulo 1, e lá nós vimos a publicidade ao Natal. Vocês lembram-se de quem é que nós falamos lá? Ora bem, diz um e a Abi diz outro. Então, espera aí, Cuca. Falamos de Isaías e falamos de João Batista. Muito bem, não estava à espera que vocês se lembrassem destes. Muito bem. Que fizeram publicidade ao Natal ali. E o que é que nós aprendemos com ele? A testemunhar, a nós anunciarmos, a nós falarmos do Senhor Jesus, do nosso Salvador. Muito bem, muito obrigado. Foi uma ajuda muito preciosa. E nós vamos continuar a pensar nestas coisas. Vamos continuar para o nosso último sprint. Ok? Só que aqui eu quero vos fazer pensar. Eu vou baralhar aqui um bocadinho as coisas e vou-vos lançar uma pergunta que eu quero vos fazer pensar. Não precisam de responder, ok? É só mesmo para pensarem. Será que
É possível nós contarmos a história do Natal sem todos estes elementos, todas estas coisas que nós tivemos a ver? Qual é que seria a história do Natal sem estábulo, sem manjedoura, sem Maria, sem José, sem os pastores, sem os anjos, sem os sábios, a estrela, sem bebé? Qual é que seria a história? Vamos à fonte outra vez. Ora bem, nós já tivemos em Mateus, Marcos, Lucas. Qual é o evangelho que falta? Qual é o que vem a seguir? João. Muito bem, então vamos a João. Vamos a João, capítulo 1. João, capítulo 1. Penso que já todos abriram. Eu vou ler então, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Qual seria a história do Natal? Seria este relato de João acerca da história do Natal. Nós estivemos a ler aqui 14 versículos e em nenhum deles nós encontramos o estábulo, ou a manjedoura, ou Maria, ou José, ou os pastores, ou os anjos, ou o bebé. Mas esta não é menos história por causa disso. Se nós pensarmos que nós não podemos contar a história sem todas essas coisas, nós estamos enganados, porque é o que João faz precisamente aqui. E há uma frase que se destaca no texto, que eu gostava que fôssemos até lá, que é o versículo 14. E aqui nós temos a história em tão poucas palavras. E o Verbo se fez carne. E o Verbo, a palavra, se fez carne, tornou-se um ser humano. Esta é a verdadeira história. João, ele é exímio a resumir em poucas palavras, não é? E coisas tão profundas, mas em termos simples que até as crianças conseguem entender, mas ao mesmo tempo nem o mais sábio de todos os homens consegue compreender, consegue sondar completamente toda a sua profundidade. A palavra se fez carne, o Verbo se fez carne. E quem é o Verbo? Nós lemos no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne, diz o capítulo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A palavra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e não abdicou em nada da sua glória. Esta é a história do Natal. Agora, como nós já tivemos a ver antes, nós temos os relatos familiares de Mateus, de Lucas, que nos dão todos os elementos, dão-nos todas as personalidades, todas as características que compõem a narrativa da história do Natal, que não me percebam mal, atenção, é maravilhosa, é importante, como nós já vimos, conseguimos aprender tanto com ela, não é? Vemos ali a majestade, a grandeza do Senhor, como Ele é digno de toda a adoração,
Mas muito mais importante é nós conseguirmos entender aquilo que se estava a passar do lado sobrenatural, do lado espiritual. E é tão importante nós entendermos isso, porque a realidade inegociável que nós celebramos nesta altura do ano é que o Deus eterno, Deus que não tem princípio nem fim, omnisciente, que sabe todas as coisas, omnipresente, que está em todo o lugar, imutável, que nunca muda, este Deus eterno, dono de todo o universo, tornou-se um ser humano, encarnou. Esta é a mensagem, esta é a realidade inegociável daquilo que nós celebramos nesta época. Ainda há pouquinho nós estivemos a cantar Emmanuel, Emmanuel, Deus revelado entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Esta é a verdade essencial do cristianismo. É a verdade que pode salvar um pecador do inferno eterno. E João, ele escreve o seu Evangelho para nos transmitir essa verdade, para que nós possamos realmente entender que Jesus, ele é Deus em carne humana. Outra vez, Mateus e Lucas, eles dão-nos os elementos terrenos, as características históricas, e João dá-nos os elementos celestiais. A mensagem de João é sobre a divindade do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é Deus. E, na verdade, isto está ao longo de todo o Evangelho de João, mas não só em João, ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos evidências, todos querem que nós saibamos que o Senhor Jesus é Deus. Nós vemos evidências por todo o Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele disse de si mesmo, não é? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, não é? As Escrituras estão cheias dessas evidências. E são dados títulos são nomes, são dados nomes ao Senhor Jesus, que pertencem somente a Deus, como Juiz Eterno, o Santo, o Primeiro e o Último, o Senhor do Sábado, o Salvador, o Deus Forte, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, o Redentor. Estes são nomes que são usados para Deus no Velho Testamento, mas para o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Evidência de que Ele é Deus. E o Senhor Jesus, ele possui também atributos da pessoa de Deus que não podem ser transmitidos a nós, que nós não os podemos ter, não é? Como alguns que nós já tivemos a ver, como o facto de que ele é eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, imutável, Deus soberano e glorioso, mas todas estas coisas são ditas acerca do Senhor Jesus também. E o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo, realizou tantos e tantos milagres, aquelas coisas que são impossíveis de acontecer, que nós não podemos fazer, que o Senhor Jesus os fez. Não é? Curou doentes, ressuscitou mortos, não é? Os mortos voltaram a viver, expulsou demónios, perdoou pecados. Então as evidências da divindade do Senhor Jesus Cristo, do que o Senhor Jesus é Deus, preenchem todas as Escrituras. Mas realmente esta parte inicial do Evangelho de João é claro, é direto sobre isso. E o Verbo se fez carne. O infinito tornou-se finito. O eterno entrou no tempo. O invisível tornou-se visível. Então, tendo estas coisas em mente, e que esta realmente é a realidade que tem que ser inegociável para nós, eu gostava então que nós meditássemos um pouquinho, rapidamente, sobre este trecho de João. E vamos ler novamente os primeiros 5 versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estas palavras a nós podem nos soar um pouco confusas e complicadas, podemos não entender muito bem no tempo em que nós vivemos. Agora, quando o João escreveu o seu Evangelho, e os primeiros leitores dele sabiam perfeitamente aquilo que o João estava a dizer, estavam familiarizados com isto, sabiam o que é que estava por detrás destas palavras, o seu significado.
nós não vamos entrar aqui em detalhe, não é esse o objetivo, para não nos perdermos no nosso caminho, nem sou eu a pessoa certa para o fazer, mas de uma forma muito simples. Aquilo que João está aqui a dizer com o verbo é um dos muitos títulos, dos muitos nomes atribuídos ao Senhor Jesus e reflete o poder de Deus, e a unidade da sua vontade e ação, ou seja, aquilo que ele pensa, ele fala, e aquilo que ele fala passa a existir, traz ordem no meio do caos. Então, isto é aquilo que é importante nós retermos, é que realmente o verbo, a palavra, é um nome de Deus. Então o que é que isto nos está a dizer acerca do Senhor Jesus, do qual nós celebramos o seu nascimento hoje? Diz-nos que Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Ele não é um Deus. Ele não é um semideus, mais ou menos. Nem é um subdeus, está uns níveis abaixo. Nem é um Deus criado. Não, o Senhor Jesus, Ele é o Deus eterno. E diz-nos também, como nós vimos no versículo 2, que Ele não apareceu, Ele não surgiu na manhã do Natal. Ele não foi criado na manhã de Natal e não apareceu nessa altura. Não, Ele sempre existiu. E Ele mesmo é o Deus eterno. E no versículo 3, vemos que todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas criadas existem porque Ele as chamou à existência. Cada estrela, cada grãozinho de areia, cada gota de água, cada átomo, cada criatura, desde as mais grandes às mais pequeninas, não é? Elas existem porque foi o Senhor Jesus que as criou. As coisas sábias e maravilhosas, Ele as fez todas. Foram feitas para Ele, por meio dEle, por Ele. No versículo 4, vemos que Ele é a fonte de toda a vida e luz. Todas as coisas vivas devem a sua existência ao Senhor Jesus Cristo. Todas as criaturas racionais, com sabedoria, todo o entendimento, toda a consciência, todo o conhecimento espiritual, todas estas coisas têm origem nele, no Senhor Jesus. Toda a vida, toda a luz. E apesar dos muitos esforços de tantas e tantas pessoas para acabar com o conhecimento deste grande e maravilhoso Deus, apesar da loucura, das reivindicações absurdas daqueles que fecharam os olhos à sua glória, apesar do pecado, apesar da morte, apesar da maldição, a escuridão não superou a luz. Nós vemos isso no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas. A escuridão não superou a luz. O testemunho vivo de Deus está presente no mundo inteiro. O Deus vivo é conhecido. É conhecido pelas suas obras de criação, é conhecido pelas suas obras de revelação, não é? Na sua palavra, na Bíblia. E Ele chama realmente a humanidade a fazer uma pausa e a se curvar a adorá-lo pelo que Ele revelou, o Senhor Jesus Cristo. Versículos 6 a 9. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Deus não se deixou sem testemunho. Nós já tivemos a ver, há o testemunho da criação, mas ao longo do tempo e da história, Deus falou várias vezes, de várias maneiras, pelos seus servos, os profetas. E João Batista foi um desses últimos profetas, não é? E foi enviado por Deus para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, a luz. O trabalho de João era como ser um arauto do rei, não é? Um arauto do rei que estava a chegar. A missão de João era preparar o caminho e levar as pessoas ao Senhor quando ele pisasse este mundo. Então, João Batista, enviado por Deus, veio falar a simples seres humanos, como eu e tu, pecadores, tal como ele o era, para nos chamar a olhar, a contemplar aquele que estava a vir ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, que como um cordeiro chegaria e mais tarde morreria pelos pecados do seu povo.
João não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, para nos apontar a majestade de Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele quem vem toda a luz espiritual, conhecimento e entendimento. Versículos 10 e 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A plenitude de Deus tomou uma forma humana. Ele nasceu, cresceu, foi chamado de Jesus. Mas então duas coisas aconteceram e ainda acontecem nos dias de hoje. Primeiro, ele, embora tenha vindo e o mundo tenha sido feito por ele, o mundo não o conheceu. É incrível como os maiores eventos da história do mundo, os maiores eventos da história da humanidade, ocorreram numa manjedoura, numa cruz, num túmulo vazio. A maior das maravilhas ocorreu com Deus a tornar-se uma pequena criança, entrando na criação, vivendo, morrendo, sendo ressuscitado dentre os mortos. Mas muitos no mundo não o reconheceram. Muitos no mundo não o receberam. Disseram que isto é uma lenda, um mito, um conto de fadas. Pensam nisto como uma tradição pitoresca, uma fantasia infantil. Se calhar alguém aqui pode estar a pensar exatamente isto neste momento ao estarmos a falar estas coisas. A verdadeira luz veio ao mundo e ele é considerado nada mais do que uma curiosidade histórica, ou um reformador social que estava muito à frente do seu tempo. Não foi reconhecido, não foi recebido. E depois, em segundo lugar, nós vemos no versículo 11 que o seu próprio povo não o recebeu. Por toda a antiguidade, durante todo o período do Antigo Testamento, Deus estava a trabalhar no povo, no meio do povo, para o preparar para a chegada de um rei salvador, de um Messias. E durante todo esse tempo, como nós já vimos, Deus enviou profetas. E a mensagem central de todos eles foi: está a chegar, o Senhor está a chegar. E ele veio e cumpriu cada profecia, cumpriu todos os requisitos, todos os detalhes ao mais ínfimo pormenor. Ele foi exatamente quem ele disse que seria, quem ele era. Ele veio para o seu povo, mas eles não o receberam. A maioria dos judeus naquela altura e ainda hoje não o receberam. Vem o Senhor Jesus como uma fraude, como um impostor, como alguém que era bem intencionado, mas com ilusões de grandeza, etc. Porquê? Porque ele não se encaixava no ideal, naquilo que eles tinham idealizado na sua mente, daquilo que era um Messias, daquilo que era um Rei Salvador. O Senhor Jesus, ele não veio com poder político, não veio com poder militar para os libertar do jugo dos inimigos, nada disso. Mas, pelo contrário, ele veio como uma criança indefesa, nasceu numa família simples, pobre, ele veio para servir. A palavra que é Deus tornou-se carne, mas ele era e ainda é amplamente não reconhecido, indesejado. Não o receberam. No versículo 12 e 13 nós lemos: mas, e graças a Deus por este mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Muitos não o receberam ou o reconheceram, mas alguns o fizeram. Alguns o fizeram naquela altura e ao longo da história até ao dia de hoje ainda o fazem, incontáveis milhões, não é? Nós o reconhecemos aqui neste lugar, nesta igreja local. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo por quem Ele é, revelado por si mesmo, a palavra, o Filho, o Criador, o Deus eterno, o poderoso Rei, o Messias, o Santo de Israel, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. E recebendo, nós acreditamos, nós confiamos, nós seguimos, nós obedecemos, sempre
sempre precisando da sua misericórdia, da sua esperança, da sua graça, sempre. E se esta é a tua confissão, de que Deus é Pai, Filho e Espírito, triuno, que o seu Filho veio a este mundo, o Senhor Jesus Cristo, a luz à escuridão, que deu a sua vida na cruz para o perdão dos teus pecados, então tu também és contado como um filho de Deus. Agora, nem todos são filhos de Deus, nem todas as pessoas, nem toda a humanidade, nem mesmo todos aqueles que dizem ser, mas somente aqueles que recebem o Filho, que recebem o Senhor Jesus Cristo desta maneira. E não me entendam mal, eu não estou a dizer que nós nos estamos aqui a gabar de todas estas coisas, nos estamos a colocar aí no alto de um pedestal, a anunciar que nós somos melhores, mais sábios do que todos os outros. Nada disso. Pelo contrário, nós estivemos mortos nos nossos pecados, seguindo o curso deste mundo, vivendo as mesmas paixões da carne, dando lugar aos mesmos desejos, não é? Do nosso corpo, da nossa mente, sendo por natureza filhos da ira, tal como o resto da humanidade. E todos os crentes que estão aqui presentes neste lugar confessarão livremente isso. Nós éramos estranhos à sua graça, inimigos da justiça. Desafiamos ou ignoramos Deus. E ainda agora caímos tantas vezes, pecamos, nós confessamos isso. Embora isso não mude a nossa fé, nem a nossa posição como filhos de Deus. Então, o que é que fez a diferença? O que é que fez a diferença entre nós e o mundo? Não é que nós fôssemos mais santos, nem mais sábios, nem que, muito menos, tivemos sorte, ou nascemos na família certa, com a linhagem certa, ou os nossos pais decidiram por nós, ou de repente ficamos mais espertos e tivemos a força da razão para nos convencermos, para nos persuadirmos a nós mesmos. Nada disso. Nós lemos na palavra, não foi sangue ou vontade da carne ou vontade do homem. Diz-nos o versículo 13, que é somente por causa da graça, da misericórdia e poder de Deus. É somente pela sua graça, pela sua misericórdia e o seu poder. E Deus fez algo dentro de nós, para abrir os nossos olhos cegos, para desobstruir os nossos ouvidos surdos, para amolecer os nossos corações duros. Trouxe louvor e adoração às nossas línguas presas. E quando Ele fez isso, quando Ele trabalhou dentro de nós, foi como se nós tivéssemos nascido de novo, nascido do alto, nascido de Deus. E então aí sim, com os nossos olhos abertos, nós podemos contemplar as maravilhas de Deus, do nosso Criador, que estão a ser feitas, que estão ao nosso redor, não é? A dando testemunho dele, e sentimos o horror do nosso pecado, vimos o nosso pecado, a nossa condição. Pecado contra ele por tanto tempo, quando o ignoramos, quando o resistimos. Aí sim conseguimos ver a maravilha da manjedoura e da cruz, onde ele veio e onde mais tarde morreu pelos nossos pecados. E nós confessamos isso e nós cremos nas boas novas do que o Senhor Jesus Cristo é Deus poderoso e Ele perdoa os pecadores e que invocando nós fomos salvos, nascidos de Deus, nascidos de cima. E é por isso que nós somos o que somos, filhos de Deus. É por isso. Resumindo, irmãos, basicamente aquilo que João nos está aqui a dizer hoje é que Jesus ele é o eterno Deus, que Ele é Deus encarnado, o Criador do Universo, e que veio a este mundo que Ele criou para trazer luz à escuridão, para trazer luz àqueles que estavam a perecer, àqueles que estavam a morrer nas trevas. E aqueles que o receberam e creram nele têm o poder de se tornarem filhos de Deus, para essa nova vida no reino de Deus. E aqui a pergunta que urge fazer, para todos, desde os mais pequeninos até aos mais velhos, a pergunta que urge fazer é se tu já o recebeste. Já o recebeste?
Não deixes para depois. A Bíblia diz que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deixes para depois. Hoje tu podes dizer: eu te recebo, Jesus, como filho de Deus. Eu te recebo como meu Senhor. Eu submeto, eu entrego a minha vida a ti. Tu és a ordem, trazes a ordem ao caos da minha vida. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. E assim, de forma tão simples, tu podes receber o poder de te tornares um filho de Deus. Hoje, tu podes ir para casa com um novo poder. O poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, ajudando-te a ser como Jesus, à sua imagem, um filho de Deus. Agora, por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus é conhecido. Estas são as maravilhas que nós celebramos no Natal. Tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Ele é digno de toda a nossa atenção, é digno de toda a nossa adoração.